Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula. Nessa aula a gente vai aprender a trabalhar com a nossa primeira estrutura de repetição, que é a estrutura de repetição while, que significa enquanto. Então eu vou criar a estrutura do while primeiro, vou criar a estrutura, depois eu vou explicar para vocês passo a passo. Eu vou vir aqui, vou digitar while, vamos pressionar o Enter, automaticamente já aparece aqui o while, ele abre e fecha parênteses, e aqui a gente pode abrir e fechar chaves. Essa daqui é a estrutura do while. É uma estrutura bem parecida com a estrutura do if, com a diferença que a gente vai escrever a palavra while na frente e também o contexto é diferente. Aqui a gente está trabalhando com uma estrutura de repetição. Eu vou colocar aqui para você, estrutura de repetição. Que nesse caso é o while, que significa enquanto. Dentro dos parênteses a gente vai ter a condição do while. E como é que funciona isso daqui? Isso daqui é uma estrutura de repetição, isso daqui é um loop, pessoal. Então, enquanto a condição ela for verdadeira, tudo que tiver dentro do bloco do while, tudo que tiver entre chaves, vai ser executado, enquanto a condição do while for verdadeira. A partir do momento que a condição do while se torna falsa, não vai ser executado mais nada que está dentro do bloco do while. Então, quando a condição for falsa, o while ele vai parar de ser executado. Então, o que a gente vai fazer? Na aula passada, a gente aprendeu a trabalhar com arrays. A gente criou aqui, né, uma lista de compras. A gente tem vários itens de compras aqui. E a gente vai estar utilizando essa lista para entender como é que funciona essa estrutura de repetição while, que significa enquanto. Então, o que a gente vai fazer aqui, pessoal? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai manter essa lista de compras aqui, e aí eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma variável aqui, que eu vou chamar de índice, ou seja, vai ser o índice dos itens do nosso array aqui. Então, a gente vai começar no índice 0. Então, beleza, eu criei uma variável, se chama índice, que está recebendo o valor inteiro, que nesse caso é o 0. E dentro do while, dentro da condição do while, a gente vai fazer o seguinte. Se o nosso índice, que é um inteiro, for menor ou igual, e aí eu vou passar a quantidade de itens que tem na nossa lista aqui. Lembrando que eu preciso contar o 0, a partir do 0 aqui, porque começa no índice 0. Então 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então nesse caso vai até o 8 aqui. Então se o índice, enquanto o índice for menor ou igual a 8, a gente vai imprimir na tela para o usuário esses itens da lista de compras. Então o que eu vou fazer? Eu vou utilizar aqui uma função println e dentro do println eu vou passar a minha lista de compras e aí eu vou fazer o seguinte, dentro dos colchetes eu vou passar a minha variável índice, que nesse caso vai ter ali o item específico que ele vai estar recuperando da lista. E depois eu vou fazer o seguinte, eu vou passar a minha variável índice aqui para baixo e eu vou utilizar o operador de incremento aqui na frente, utilizando mais. Fique tranquilo que eu vou explicar para vocês o que está acontecendo aqui passo a passo. Então vamos lá, eu vou executar isso daqui, eu vou explicar passo a passo. Então eu vou executar e olha o que aconteceu aqui, pessoal. Ele exibiu para a gente todos os itens da nossa lista. Arroz, feijão, batata, uva, banana, carne, leite, ovos e frango, ou seja, ele exibiu todos os itens aqui. Como é que isso daqui aconteceu? Isso daqui aconteceu numa fração de segundos. Isso aqui acontece praticamente na velocidade da luz. Mas vamos lá, eu vou explicar o que o while fez aqui. O while é uma estrutura de repetição. Então, enquanto a nossa condição for verdadeira, ele vai imprimir os itens da lista e ele sempre vai incrementar mais um no valor final. Então, o que está acontecendo aqui? Eu criei uma variável chamada de índice, que está iniciando no valor 0, ou seja, é o índice referente a cada item de lista da nossa lista de compras. O primeiro item da nossa lista começa na posição 0. Então, a gente criou uma variável índice começando pelo 0. E aí, a gente está fazendo a seguinte comparação aqui no while. O índice é menor do que 8? Índice é menor do que 8, certo? 0 é menor ou igual a 8? Não é igual, mas é menor do que 8. Então, o que ele vai fazer? Ele vai vir aqui no println, ele vai imprimir da lista de compras o índice que foi passado para cá, que nesse caso é o índice 0. Então, ele vai exibir
o primeiro item aqui, ó, da nossa lista, que é o arroz, porque ele imprimiu aqui o índice 0. A nossa variável está com o índice no valor 0. Então, ele passou aqui o índice 0, ele imprimiu o arroz. É a mesma coisa como se a gente tivesse colocado o 0 aqui. A nossa variável ela vai ter um valor de forma dinâmica. Tá? Então, nesse caso, o índice está valendo 0. Então, ele vai imprimir o arroz. O arroz está na posição 0 da nossa lista. Certo? Quando ele descer para a linha 13 aqui, o que vai acontecer? A variável índice vai incrementar mais 1 no seu valor final. Então, aqui a gente está utilizando o operador aritmético de incremento. Então, a gente está incrementando mais 1 no valor final dessa variável. Então, essa variável ela estava valendo 0, mas como eu incrementei mais 1 no valor final, de 0 passa a ser 1, certo? Então, agora passa a ser 1. Só que ele não finaliza aqui no bloco do while. Por quê? Porque isso aqui é uma estrutura de repetição, pessoal. Diferente do if, que ele executa ali uma vez e já era. Aqui não, é uma estrutura de repetição. Então, ele vai continuar executando enquanto a nossa condição for verdadeira. Enquanto for verdadeiro, ele vai executando. Só vai parar quando for falso. Então, o que ele vai fazer? Minha variável índice vai passar a ser 1, porque eu incrementei mais 1 no valor final. Então, de 0 passa a ser 1. E aí ele não finaliza por aqui. Ele vai voltar novamente para a linha 11 e vai comparar novamente, porque isso aqui é uma estrutura de repetição, isso aqui é um loop. Ele vai voltar para o começo e vai fazer todo o processo. E aí a minha variável índice, ela vai estar valendo 1 agora e não 0. Então, como é que vai ficar essa comparação? Minha variável índice, que está valendo 1, é menor do que 8? É menor do que 8, ou seja, 1 é menor do que 8. 1 não é igual a 8, mas 1 é menor do que 8. Então, a minha condição vai ser verdadeira. Então, ele vai fazer o seguinte, ele vai imprimir na tela para o usuário da minha lista de compras, ele vai imprimir o próximo item da minha lista, que nesse caso é o feijão. Por quê? Porque a minha variável índice está valendo 1 agora. Então, na minha lista de compras, eu vou imprimir da posição número 1 o item feijão. Então, vai mostrar aqui o feijão. E aí ele vai pular para a linha de baixo. A minha variável índice, que está valendo 1, vai incrementar mais 1 no seu valor final. Então, de 1 passa a ser 2. Então, agora a minha variável índice incrementou mais 1, passa a ser 2. Vai voltar para o começo novamente, porque é uma estrutura de repetição, e ele vai fazer a comparação novamente. 2 é menor do que 8? Verdadeiro, 2 é menor do que 8. Então a nossa condição vai dar verdadeiro, ele vai imprimir para a gente aqui da lista de compras o item que está na posição 2, que nesse caso é a batata, então o índice está valendo 2, ele vai buscar a batata, e aí ele vai incrementar mais 1 e vai valer 3. E ele vai fazer isso, pessoal, até chegar no 8. Quando a minha variável índice passar a ser 8, ele vai fazer a última verificação. 8 é menor do que 8? Falso. 8 é igual a 8? Verdadeiro. Então, a minha condição deu verdadeira. Ele vai imprimir o item que está posicionado no índice 8, que nesse caso é o frango. E depois ele vai vir aqui, ó, e vai incrementar mais 1 no valor final. Então, a minha variável índice está valendo 8, vai incrementar mais 1, passa a ser 9. E aí ele vai voltar de novo aqui. Aí, na hora que ele for comparar, ele não vai conseguir, nossa condição vai ser falsa e ele vai parar. Por quê? A minha variável índice está valendo 9. 9 é menor do que 8? Falso. 9 não é menor do que 8. 9 é maior. Falso. 9 é igual a 8? Falso também. Então, 9 não é nem menor e nem igual a 8. Então, a nossa condição do while vai ser falsa, vai retornar falsa. E aí, ele para de executar. Porque quando se tornar falsa, ele não vai executar mais o que está dentro do bloco do while. E aí, ele para aqui. Então, basicamente, é isso que ele fez. Só que ele faz isso daqui, pessoal, numa fração de segundos. Eu expliquei para vocês, passo a passo, todo o processo que o while fez. Mas ele faz isso numa fração de segundos. Então, ele só vai executar enquanto a condição for verdadeira. Se você não entendeu, fique tranquilo, treine isso daqui, assista essas aulas 1000 vezes, não importa. E tente entender isso daqui que eu expliquei para você, tá? Tente entender. Então, beleza, aqui eu coloquei uma quantidade fixa, ou seja, eu já sei quantos itens tem aqui, mas eu posso fazer de uma maneira diferente. Por exemplo, eu posso pegar da minha própria lista de compras. Então, eu vou passar a minha lista de compras e aqui eu vou utilizar o size, tá vendo? Então, o que eu vou fazer? A mesma coisa de eu colocar o 8 aqui. É a mesma coisa.
tá bom? Só que aqui, ó, eu vou estar utilizando a lista de compras e eu vou pegar o tamanho total dela. Então, se o índice for menor ou igual à nossa lista de compras, a gente vai continuar exibindo e incrementando. Então, se eu executar, a gente vai ter o mesmo resultado. Só que tem um detalhe. Ó, ele exibiu todos os itens aqui, ó, arroz, feijão, batata, chegou até o frango aqui, só que aí no final ele dá um erro. Olha o que acontece no final. Ele fala que a gente não tem esse index 9, ou seja, ele dá um erro na linha 12, que é aqui no print, porque ele não consegue exibir esse índice 9. Mas a nossa lista só tem 8 índices aqui, certo? Começa do 0 e vai até o 8, que termina no frango. Por que ele está falando 9? Quando a gente utiliza o size, pessoal, aqui na condição do while, o size ele adiciona mais um índice na nossa lista. Esse índice está invisível, mas ele adicionou um índice a mais. Então, quando a gente coloca a lista de compras aqui, ponto .size, esse size adiciona mais um índice. Só que esse índice não tem nada, então ele não consegue buscar. Por isso que ele dá esse erro. Então, para a gente resolver esse problema, é só a gente colocar aqui ó, um -1. Então, o que ele vai fazer? Ele vai retirar esse índice a mais que o size cria. Tá? Esse size ele cria um índice a mais. Então, para resolver isso, é só colocar -1 aqui. Ó. Lista de compras, ponto .size, -1. Então, ele vai tirar um índice, que nesse caso é o índice 9, que é o índice criado pela variável size. Então, se eu executar, não vai dar mais o erro. Ele vai executar normalmente, vai mostrar até o frango e não vai dar um erro aqui no final. Se eu colocar mais um aqui, ó, vou colocar aqui, por exemplo, abacate, por exemplo. Então, se eu executar, ele vai mostrar o abacate aqui. Por quê? Porque ele vai pegar o tamanho total da minha lista. Então, nesse caso, ele vai exibir até o 8 aqui. Só que ele vai tirar sempre o índice que é criado pelo length. Então, nesse caso, o índice seria o índice 10. Ele vai tirar o índice 10 aqui. Então, basicamente é isso, pessoal. É assim que a gente trabalha com while, treina bastante isso daqui. E eu espero vocês na próxima aula.